terça ser Geografia Geral e a de sexta ser Geografia do Brasil. E aí depois a gente vê se a gente continua dessa forma ou se a gente faz de outro jeito, tá bom? Bom, vamos começar então. Boa noite para quem chegou agora. Sou o Gabriel. Acho que vocês já sabem disso. O computador tinha travado. Agora ele voltou. Se eu tiver que parar às vezes é porque as pessoas estão chegando e aí eu tenho que autorizar elas, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai falar, na aula de sexta-feira, sobre Geografia do Brasil. A gente vai entrar nas especificidades econômicas. Boa noite, Samara. E as especificidades geológicas, demográficas. Então, a gente vai falar mais propriamente dito sobre o Brasil. Só que, antes disso, essa aula chama Introdução ao Estudo da Geografia, a gente vai trazer noções gerais da geografia. Então, algumas coisas que a gente até já tinha precisado na aula de terça-feira, que talvez hoje fique um pouquinho mais claro. Então, a gente vai começar falando sobre orientação. O processo de orientação, ele é necessário para quando precisamos nos deslocar em determinado rumo, não é possível se guiar pelos acidentes geográficos, seja pelo nome da rua, pelas ruas, enfim. Então, sei lá, pensa, a gente está no meio do mato e a gente tem que se localizar de algum jeito. E aí a gente usa esses meios de orientação, como o sol, por exemplo. Então, o básico para a gente se localizar pelo sol é onde o sol nasce e onde o sol se põe. Então, o sol nasce a leste e o sol se põe a oeste. Com base nisso, a gente determina os outros pontos cardeais, que é norte e sul. Então, se o sol nasce a leste e se põe a oeste, o que tiver à minha frente é o norte, o que tiver atrás de mim é o sul. E aí a gente pode chamar o leste e o oeste de... A gente pode chamar o leste de este também. E aqui eu coloquei a sigla E e W, que é em inglês, que a gente pode encontrar em algum lugar também. O norte, ele também pode ser chamado de setentrional. O vestibular adora fazer isso. Você vê essa palavra e fala, meu Deus, o que é isso? Setentrional é a mesma coisa que norte. E meridional é a mesma coisa que sul. Então, se vocês verem alguma questão em algum lugar setentrional, a gente está se referindo ao norte, meridional ao sul. O leste, ele também é chamado de oriental. Por quê? Quando a gente divide o globo no meio, a parte leste, a parte da direita, é o Oriente, onde fica a Ásia, onde fica a parte oriental da Europa, onde fica a Índia, a China, todos esses países que a gente chama de países orientais. E a gente aqui da América, parte da África e parte do continente europeu, a gente é chamado de Ocidente, que é como a gente viu na aula passada, o novo mundo. Então, o que está à esquerda em um mapa é o oeste e é o ocidente. E o que está à direita no mapa é o leste e o oriente, tanto no mapa ou tanto na vida real. E, bom, é isso. Outros meios de orientação, a gente tem a Lua, que é um processo idêntico ao Sol, da onde se põe, onde nasce a leste, se põe a oeste. A gente tem o Cruzeiro do Sul, que eu particularmente não sei identificar eles à noite, que eles apontam um sul, apenas aqui no hemisfério sul, mas eu não sei identificar o Cruzeiro do Sul. Tem vários vídeos e passo a passo na internet, se vocês quiserem, fiquem à vontade, eu acho difícil. Aí dá pra gente se localizar também pelos ventos, que aí, né, é bem um escoteiro, e também por meio da bússola, que a agulha imantada, ela sempre vai apontar para o norte. Então, sei lá, se um dia você estiver perdido, dá para você pegar uma agulha, você leva uma agulha com você, e aí você pega essa agulha, passa no cabelo, coloca na água,
que aí vai apontar o norte. O problema é você levar a agulha, né? Mas de resto, tá tudo certo. Para se localizar, estamos em casa. Aí a gente tem a rosa dos ventos, que ela é formada pelos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Vai fazer um barulhinho, não assustem. E pelos pontos colaterais e pelos pontos subcolaterais. Os colaterais, eles ficam entre os pontos cardeais. Então, os colaterais, eles ficam entre norte, sul, leste e oeste. Eu acho que está espelhado para vocês, né? Mas, enfim. Leste sempre à direita. Então, a gente tem o nordeste, que é a sigla NE, entre o norte e o leste. A gente tem o sudeste, entre o sul e o leste. O sudoeste, olha como o nome é bem sugestivo, né? Entre o sul e o oeste. E o noroeste, entre o norte e o oeste. Prof, uma coisa que me ajudou bastante a gravar foi pensar no nome Nelson. Porque aí eu lembro norte, leste, sul, oeste. É assim, meio idiota, mas ajudou bastante. Nelson? Eu acho que eu não entendi. Por que Por Nelson? exemplo, porque. Pera, deixa eu tentar explicar. Porque tem o N do norte, o Ah, L que do leste, legal! o S do sul e o O do oeste. Então, para você montar a Rosa dos Ventos, você lembra norte, leste, sul e oeste. Nossa, muito interessante. Achei diferente esse. O próximo vai ter uma Rosa dos Ventos. Aí eu acho que vai ficar mais claro ainda. Nelson. achei ótimo, gostei. Bom, e aí a gente vai ter os pontos subcolaterais, que ficam entre os pontos cardeais e os colaterais, que esses são menos usados. Então, o Nordeste, o Sudeste, o Sudoeste e o Noroeste a gente usa mais, né? Tanto é que a nossa região aqui é a Sudeste. E a gente sempre fala do Nordeste, e por aí vai. E que são as regiões do Brasil. Mas os subcolaterais são pouquíssimos usados. Então aqui a gente tem a imagem de uma rosa dos ventos e do Nelson, como disse a Vitória. Eu achei incrível. Seria um Nelson. Nossa, muito show. Só que tem que ir no sentido horário, né? Nelson. Achei interessante. Então, os subcolaterais, também chamados de intermédios, é o nor-nordeste, nor-noroeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, que aí fica entre cada um desses, tá vendo? Nor-nordeste fica aqui, entre o norte e o nordeste. Aí o nor-noroeste fica aqui, entre o norte e o noroeste, e por aí vai. Bom, como eu disse, os subcolaterais, eles não são muito utilizados, então não precisa se prender muito a eles. Então, partindo da Rosa dos Ventos, a gente vai falar sobre a divisão política do Brasil. Então, o Brasil ele ocupa uma área de 8.515.767 quilômetros quadrados. Eu não consigo nem ter ideia do que é isso. É muita, muita, muita coisa. É muito grande. Abrangendo cerca de 47% do continente sul-americano. Então, a América do Sul, 47% dela é Brasil. É muita coisa. Por isso que a gente fala que o nosso país ele tem tamanhos continentais. Porque realmente o país ele é muito, muito grande. A gente não consegue nem ter noção disso, a não ser alguém que já viajou por muitos lugares aqui. Né? É uma república federativa composta de 26 estados e do Distrito Federal, onde se localiza a capital do país. De 2001, então a gente tem 26 estados mais o Distrito Federal. A gente não fala que a gente tem 27 estados, tá bom? Em alguns exercícios tem essas pegadinhas também. De 2001 para 2010, a área total do Brasil aumentou em 0,001%, com destaque para as seguintes alterações. Parece pouco, mas olha, a área do estado da Bahia passou a incorporar o arquipélago de Abrolhos, subordinado ao município de Caravelas. Então, acontece muito desses adensamentos de territórios do Brasil. Isso parece pouco, mas às vezes consegue esses territórios graças a conflitos políticos e tudo mais. E aí outra área, que foi no estado de Santa Catarina, que passou a incorporar as águas da Bahia do Sul
e da Bahia Norte. E o mais novo estado brasileiro é do Tocantins, criado pela Constituição em 1988. Tocantins é muito novo, gente. Ele é 1988, tem 33 anos. E, enfim, para acontecer essas mudanças regionais e trazer países para a federação não é fácil. Geralmente eles ocorrem em algumas discordâncias políticas, como eu falei agora, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre outras alterações que querem fazer, mas não é simples assim. Então, aqui é um mapinha do nosso país. Acho que todo mundo já está familiarizado, né? A gente vê todo dia na previsão do tempo, quem assiste jornal. Então, aqui está a nossa região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste e o sul. A gente tem aqui cada capital, ó, Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de cada estado. E é um mapa bem bonitão, né? Tanto é que o desenho da América do Sul, ele lembra um pouquinho o desenho do Brasil, né? De tão grande que a gente é e o tanto que a gente ocupa aqui. Enfim, vamos lá. Os estados, eles são divididos em municípios e estes em distritos. Então, a gente está no município, a gente não, a maioria de nós estamos no município de São Carlos, e dentro do município de São Carlos a gente tem outros distritos, como Água Vermelha, como Santa Eudóxia, e como... esqueci o outro que tem. Mas, enfim, esses são distritos. A cidade, ela é a sede do município. Então, Água Vermelha e Santa Eudóxia, eu estou falando para quem é daqui de São Carlos, mas eu acho que vocês vão entender. O município de São Carlos está aqui, a cidade de São Carlos fica aqui, e aí a gente tem alguns distritos no município. Então, a cidade, ela é a sede do município, onde está a prefeitura, né, a Câmara Municipal. Não, Ibaté é um município mesmo, não é um distrito. Agora, Água Vermelha, Santa Eudóxia são distritos de São Carlos. Ibaté, ele responde por ele mesmo. Ele tem a própria Câmara Municipal, ele tem a própria Prefeitura, tem tudo lá. Eles se organizam sozinhos. Já o Santa Eudóxia, Água Vermelha, eles são subordinados aqui, a cidade de São Carlos. Ó, município é todo o limite territorial é assim, ó, o município, por exemplo, São Carlos, eu vou pegar um mapinha aqui de São Carlos para vocês verem, do município de São Carlos. Deixa eu abrir para vocês. Vai ficar mais fácil de entender. O município de São Carlos, ele é muito grande, ele tem, se não me engano, 1.310 quilômetros quadrados. Só que a cidade de São Carlos ocupa um espaço muito pequeno nisso. Ó. Eu vou compartilhar essa guia, você vê se vocês estão vendo. Deixa eu achar uma imagem boa aqui antes. Aqui. Ó, vocês estão vendo a tela agora, né? Do Google. Deixa eu abrir só a imagem. Vai ficar mais fácil ainda. Carrega. Peraí que não deu certo. Bom, ó, vamos por aqui mesmo, não tá dando certo. Tudo isso daqui, em cinza, é o município de São Carlos. E só essa parte aqui, que aqui tá dado zoom, é a cidade de São Carlos. Aqui, ó, nessa parte que tem o zoom, não tá nesse mapa Água Vermelha e Santa Eudóxia. Eles estão mais para
sentido aqui. Eles são mais para cá. Então, eles são outros distritos, eles estão distantes territorialmente e eles têm além de uma distância física, eles têm uma certa autonomia, eles têm às vezes até costumes diferentes. Mas o município, ele é tudo isso, seja a parte habitada, seja a parte urbana, seja a parte rural. Agora, a cidade é essa parte pequena que concentra a sede do município. Então, São Carlos não vai ser em Água Vermelha que vai definir as leis do município. Vai ser em São Carlos. Por quê? Na cidade de São Carlos. Por quê? Porque é a cidade que é a sede do município. Então, aqui que a gente vai ter a Câmara dos Vereadores, a Prefeitura, o Fórum, tudo que diz respeito à cidade, vai ser aqui na cidade de São Carlos, aqui onde a gente fica, no meio urbano. Agora, as áreas rurais, que, por exemplo, é enquadrado também a maioria dos distritos, como que é o caso de Água Vermelha ou Santa Eudóxia, lá não vai ser decidido nada disso, porque não vai ter uma Câmara Municipal, não vai ter nada disso. Agora, alguns até têm, mas eles não têm essa autonomia para decidir sobre o município inteiro, entendeu? Então, a cidade ela é a parte mais urbanizada, mais concentrada de pessoas e onde vai decidir como o município se organiza. O distrito, ele é uma parte anexada, ele é uma parte rural, a gente pode dizer assim. E aí a vila, ela é a sede do distrito. Então, dentro do distrito, que é menor, lá vai ter um centro. Tipo, a Água Vermelha tem um centro também. Santa Eudóxia tem um centro. Lá é chamado de vila. Esses nomes aqui a gente confunde muito porque a gente usa eles no dia a dia, né? A gente tem, principalmente nossos avós ou pessoas mais velhas, chamam vila alguns lugares mais afastados do centro. E aí algumas pessoas até falam, principalmente os idosos, hoje eu vou para a cidade. Mesmo que já more na cidade, sei lá, alguém que mora na Santa Felícia. Para quem não é de São Carlos, é um bairro a 5 quilômetros do centro, vai, uns um pouquinho mais. Mas as pessoas se referem a ir ao centro da cidade como vou à cidade hoje. Hoje eu vou na cidade fazer compra, vou, sei lá, fazer alguma coisa. A cidade, então, ela é a parte onde concentra a organização política, a organização central de como se organiza um município. Agora, o distrito, ele é essa parte mais afastada. Deu para entender agora, Vitória? Então tá bom. E alguns idosos também, né, ou pessoas mais velhas, usam esse vila também como se fosse um bairro mesmo, como se fosse a Santa Felícia. É um bairro, não é uma vila, entendeu? Mas tá tudo bem, não vai corrigir eles, falar assim, ei, você tá errado. São formas diferentes de falar, eles são idosos, a criação é outra, eles talvez viram um processo de emancipação da cidade, então tá tudo bem. Isso é só para questões de vestibular e burocráticas, digamos. O Brasil, ele possui 5.570 municípios. Isso é município pra caramba, né? São muitos e muitos municípios. E aí, algumas curiosidades aqui é que o maior estado brasileiro é o Amazonas, com área de 1.559.148 km². Meu, isso é muita coisa. A gente tinha acabado de ver que o Brasil tem 8 milhões. Só um estado, que é o Amazonas, tem 1 milhão. É muita coisa. Superando a soma da área das regiões Sudeste e Sul. Ou seja, só o estado do Amazonas é maior do que a região Sudeste, que é São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E só um estado é maior que tudo isso, mais o Sul ainda. Ou seja, é muito grande o Amazonas. O menor estado é o Sergipe, que tem 21.918 km². É bem pequeno. O bairro é uma divisão. É errado dizer que município é... Deixa eu vir na primeira pergunta, vou repetir as perguntas para a gravação. Qual a diferença entre bairro e vila?
bairro, ele é a divisão dentro de uma cidade de cada lugar. Então, a gente divide o bairro para ficar mais fácil a organização e também, principalmente, por conta de quando a cidade vai crescendo, a gente precisa dividir em bairros, em pedacinhos menores, para a gente conseguir se localizar melhor, seja para entregar alguma coisa, ou seja para, imagina se a gente, na cidade de São Carlos hoje, a gente não tivesse bairro, fosse todo mundo no mesmo bairro, a gente ia ter que saber onde fica cada rua especificamente. Agora, quando a gente fala, eu moro no Santa Felícia, aí você já ignora toda a parte da cidade que não é o Santa Felícia e pensa só no Santa Felícia. Pensa para um entregador hoje, para um cara que trabalha no iFood, entendeu? Então, o bairro é para essa organização da cidade, da localização para facilitar. A vila ela é a sede de um distrito. Então, vamos pegar lá Água Vermelha. Água Vermelha é um distrito pequeno, acho que deve ter 1.000 habitantes, ou um pouco mais. Não sei, vamos supor que tenha. Não posso falar porque eu não sei quantos habitantes tem. E a vila é o centro daquele lugar. É como se a vila fosse aqui o Mercadão, nosso Mercadão da cidade, de São Carlos. A vila no distrito é o mercadinho, é onde fica o mercadinho lá. Então, vila e bairro não são a mesma coisa. A vila é lá no distrito, a parte central. O bairro, em uma cidade, é por questão de localização, para ficar mais fácil a gente se localizar da onde a gente está falando da cidade. Professor, então é errado dizer que município é sinônimo de cidade? Sim, é errado dizer que município é sinônimo de cidade. Porque o município, como a gente viu, ele engloba muito mais parte do que simplesmente a cidade. A cidade é essa parte menor, comparada ao município, né? Às vezes não. Vocês viram o exemplo de município de São Carlos. Mas tem lugar que não, que o município é praticamente o tamanho da cidade. Tem município que não tem distrito. Então, é errado dizer que eles são sinônimos. A gente se refere a eles como sinônimos a maior parte do tempo. No dia a dia, como eu falei, tá tudo bem falar assim. Agora, quando a gente estiver falando uma linguagem mais técnica, falando no vestibular, em outros lugares, não são sinônimos, tá bom? Voltando a falar, então, o Sergipe é um estado pequenininho. O maior município em questão de extensão de território, ele é o Altamira, no Pará, com 159.533 km², isso é muita coisa também. E os menores são Santa Cruz de Minas, que fica em Minas Gerais, com 3,5 km². Só para vocês terem uma ideia, é só vocês pegarem 30 quarteirões, 30 não, vamos pegar 35 quarteirões por 35 quarteirões. É esse o tamanho de Altamira. Muito pequeno. 35 quarteirões sei lá, você passa por muito mais que isso de ônibus, sabe? Indo do centro até sua casa, provavelmente. Então é um lugar muito pequeno. E Águas de São Pedro fica aqui perto, na região. É o segundo menor município do Brasil inteiro. Isso são só curiosidades, tá bom? Bom, se vocês me respondam aqui se eu respondi a dúvida de vocês, ou se não, vocês me avisem, tá bom? Não vá com dúvida, não. O que eu souber, eu vou estar aqui, tá bom? O Brasil, ele possui 17 estados litorâneos e 9 interioranos. Então, a gente chama dos estados que não são banhados pelo mar de interioranos. E as cidades também. Então, São Carlos é uma cidade interiorana. Seja pelo estado inteiro, estado de São Paulo, a gente está afastado da capital, mas a gente também está afastado do mar. Então, a gente é interiorano por esses dois motivos. 3 estados litorâneos têm suas capitais no interior. Então, isso geralmente não é comum, porque por isso está destacado aqui, né? Geralmente, quando você tem uma cidade, quando o seu estado ele tem contato com o mar, ele é litorâneo, geralmente a capital fica no litoral. Por quê? Facilita o escoamento, se a gente for pensar desde a colonização, as cidades que estão perto do mar são as cidades que mais têm imigrantes, que mais têm colonizadores, fica mais fácil de fazer o escoamento das produções, seja, sei lá, do pau-brasil, do açúcar, de todos os minérios que a gente já foi explorado até hoje em dia,
de todas as coisas que a gente produz e exporta. E aí isso fica muito mais fácil sendo a capital no estado, por ela crescer mais, ela cresce muito rápido, né, como é o caso do Rio de Janeiro, é uma cidade muito grande, e facilita muito essa comunicação, essas leis serem feitas ali onde tem mais gente, onde tem maior fluxo, e geralmente é o lugar mais importante do estado, né? É o lugar onde a gente exporta as coisas, onde a gente tem mais turismo, enfim. Mas a gente tem 3 estados que as cidades litorâneas não são as capitais. O nosso estado, que São Paulo, capital, não fica no litoral, ele fica quase, não no meio do estado, mas fica no interior do estado. Paraná, a capital é Curitiba, que também não fica no interior. E Teresina, no Piauí, também não fica no interior. Isso se dá, às vezes, porque esse local teve um crescimento muito grande, muito maior do que uma cidade no litoral, como é o exemplo de São Paulo, né? É um crescimento gigantesco, principalmente na época dos imigrantes, que os imigrantes europeus vieram para cá, e a gente começa a ter um desenvolvimento muito grande, industrial, tecnológico, que a gente se tornou a cidade de referência do país, né? Então, existem N fatores que fazem a capital não ser no litoral. O Amapá ele tem sua capital Macapá, na foz do rio Amazonas, e entre os litorâneos, 3 estados têm suas capitais em ilhas. Olha só que legal. São Luís, no Maranhão, Vitória, no Espírito Santo, e Florianópolis, em Santa Catarina. Então, ilha é uma porção de terra que ela é cercada pelo mar. Então, se alguém já foi para alguma ilha, sei lá, tipo Ilhabela. Ilhabela fica aqui no litoral, próximo à cidade de São Sebastião, e você tem que chegar lá de balsa. Então, 3 estados têm essas capitais em ilhas. Só questão de conhecimento do país mesmo, viu, gente? Tudo isso. A população brasileira ela foi estimada em 211.755.692 habitantes. É muita gente, né? Em 5.570 municípios, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, toda vez que a gente vê a porcentagem agora do vacinômetro, que está devagar, né? A gente sempre vê a porcentagem referente a esse valor. Quase 212 milhões de brasileiros. Eu adoro fazer esses cálculos. Eu assistia Big Brother, né? Aí eu ficava vendo a porcentagem de pessoas que seguiam a Juliette. Então vamos lá, ó. Fazendo rapidinho, só por curiosidade. A Juliette ela é seguida por 30 milhões de pessoas, certo? 30 milhões de pessoas. Vamos supor que cada milhão de pessoas, cada pessoa seja um brasileiro, que ela só é seguida por brasileiros. Ela é seguida por quase 15% da população brasileira. Gente, isso é muita coisa, né? Muita coisa. Mas enfim, eu ficava fazendo esses cálculos. Bem nada a ver, né? Bem inútil. Isso não cai no vestibular, tá bom? Quantos por cento da população brasileira segue a Juliette? Mas enfim, São Paulo permanece na frente. Isso sobre o Big Brother. Oi? Eu não entendi. Quem dera se caísse pergunta sobre o Big Brother. Nossa, eu tenho certeza que a maioria de vocês iam Primeira acertar, questão, né? o que Eu é acertaria basculho? todas. O que é basculho? Gente, sabia que pode cair? Sério, principalmente por essa riqueza linguística que a gente tem no país. Inclusive, a gente vai falar disso, de como a gente é uma nação muito grande, a gente é a 5ª maior nação do mundo, e isso a gente tem diferenças territoriais muito grandes. Eles vão enrolar dessa forma no começo. Aí eles podem jogar o que é basculho, brincadeira, o que é não. Mas, sei lá, por que a gente traz esses debates à tona. E é muito interessante, né? Se você parar para analisar o Big Brother com outro olhar mais crítico, dá para tirar umas coisas interessantes de lá, sim. Algumas várias. Enfim, São Paulo permanece na frente como a unidade de federação com mais habitantes, 46 milhões de pessoas, concentrando 21,9% da população total do país. Esse São Paulo, que está especificado aqui, não é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes hoje. Mas é todo o ABC paulista, todo o entorno de São Paulo. Então, pega Mogi das Cruzes, esqueci o nome das outras cidades. Osasco,
pega Guarulhos, pega São Bernardo dos Campos, todas essas cidades, elas totalizam 46 milhões de pessoas. Isso equivale a quase 22% da população total do país. E eles estão num lugarzinho muito pequeno, né? Então, a gente é o estado mais populoso, ou seja, que tem mais pessoas por metros quadrados. O Distrito Federal agora tem uma população de mais de 3 milhões de habitantes. Já Roraima tem a menor população, 631 mil habitantes. Seria São Carlos 3 vezes, praticamente. Isso no estado inteiro. Os 5 estados menos populosos, que somam cerca de 5,7 milhões de pessoas, estão todos na região norte. Então, a região norte a região menos habitada por pessoas, mas ela é a maior região. Então, Roraima, Amapá, Acre, Tocantins e Rondônia são os estados menos populosos. O lance de ter novos estados, o mapa do Brasil, ele pode ter um novo desenho. Projetos que estão em debate no Congresso Nacional, eles prevêem a criação de 11 novos estados e territórios. Em dezembro de 2011, ocorreu o plebiscito que decidiu sobre a emancipação de Tapajós e Carajás, que seriam 2 novos estados aqui do Brasil, que hoje fazem parte do Pará. Mas a divisão não foi aprovada e dos outros estados também não. Olha como seria o mapa do Brasil se algum desses novos estados forem aprovados. Então, aqui a gente dividiria o Amazonas em mais 3 estados, ou territórios, né, que seriam o território federal do Rio Negro, Solimões, Juruá. Aí a gente pegaria o Pará, que é o que a gente falou, de Tapajós e Carajás. A gente dividiria também o Mato Grosso, em Mato Grosso do Norte e Araguaia. Olha só que doideira. A gente dividiria parte do Mato Grosso, a parte sul com o Mato Grosso do Sul, a gente dividiria em território federal do Pantanal. A gente pegaria uma partezinha aqui de Goiás e de Minas, e seria o estado do Triângulo. Aí a gente teria também Maranhão do Sul. A gente teria Gurgueia, acredito que fale assim, e estado do Rio São Francisco. Isso tudo está em aprovação, é pouco provável que aconteça. A maioria dos plebiscitos que tinham que ocorrer já ocorreram. Isso acontece, às vezes, pela população querer mais autonomia para decidir sobre como se organizar, ou até mesmo por conflitos regionais ali, que eles lutam por maior autonomia, né, que os governos têm, e assim seria uma forma mais específica de tratar cada um desses estados. Mas até hoje não aconteceu, a não ser o de Tocantins, né, que é de 1988, da nossa última Constituição, e pouco provável disso acontecer por agora. Então, as 5 grandes regiões que constituem a divisão regional do Brasil são caracterizadas pela dominância de certos números de traços comuns. É assim que a gente divide as regiões. Então, a gente pega os estados que estão lá e a gente tenta ver traços comuns, como traços físicos, humanos, econômicos e sociais, que as tornam bem distintas umas das outras. Então, a região norte, se a gente fala região norte, a gente consegue ver muito mais singularidades entre eles, da mesma jeito que a gente pensa a região sul. E aí a gente compara sul com a norte, a gente consegue ver uma grande distinção entre eles, né? Seja pela forma de falar, pelas características físicas, seja pelas questões econômicas e principalmente físicas do ambiente e tudo mais, né? Segundo o IBGE, o Brasil está dividido em norte, que aí a gente tem Amazonas, Pará, o Acre, Roraima, Rondônia, Amapá e Tocantins. A gente tem o Nordeste, com Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. A gente tem o Centro-Oeste, com Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal. Esses aqui são mais fáceis de decorar, né? Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, que esse aqui eu acho que todo mundo já sabe de cor, né? E o Sul, que é o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem mais um mapinha, coisa linda.
Acho bem bonitinho. Com essas cores ainda ficou lindo, né? Aí, falando um pouquinho de cada região, a região norte é formada por 7 estados. Essas unidades políticas apresentam grande semelhança entre si, com a presença da floresta amazônica, do clima equatorial e da bacia amazônica, e a maior das regiões, sendo pouco povoada. Por mais seja muito extensa, ela tem poucos habitantes. Já a região nordeste, ela é formada por 9 estados. Gente, aqui foi erro de digitação. Esses estados têm que estar minúsculo, tá bom? Toda vez que a gente vai falando de estado, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, é sempre estado com letra minúscula. Estado sai com letra maiúscula quando a gente vai falar da nação. Então, o estado vetou alguma coisa. A gente está falando que o Brasil, a nação, vetou alguma coisa, tá bom? Foi erro aqui, me perdoa. Na hora que eu for enviar para vocês, eu corrijo. A região Nordeste é formada por 9 estados. O Fernando de Noronha foi anexado a Pernambuco. Então, a ilha de Fernando de Noronha faz parte de Pernambuco. A famosa ilha, né? É a segunda região em número de habitantes e foi a primeira a ser ocupada. É a mais heterogênea. Lembra que a gente teve até a ocupação holandesa aqui lá no século XVIII, se não me engano. Mas antes disso, foi o primeiro local onde desceram os imigrantes aqui, os colonizadores. É a mais heterogênea das regiões, sendo úmida nas porções oriental e ocidental e semiárida no centro. Então, perto do litoral, o Nordeste, ele tem um clima muito úmido. E é para adentrando ele, indo para o interior, que a gente tem aquele outro ponto de vista que a gente tem do Nordeste. Então, não, o Nordeste não é só seca, mas sim, principalmente em seu centro. Onde tem os cactos, onde tem aqueles chãos rachadinhos, que a gente vai ver mais para frente, né? Aí a gente tem a região centro-oeste, que ela é formada por 3 estados pelo Distrito Federal. Depois a região norte é a mais extensa. Suas imensas áreas de chapadas e cerrados são ocupadas pela agropecuária, que é a principal atividade econômica local. A região sudeste é formada por 4 estados, é a região mais importante do Brasil, graças a seu desenvolvimento econômico, industrial e agrícola. É também a região mais populosa e povoada. A região sul, formada por 3 estados, é a menor das regiões. A única com clima subtropical e apresenta fortes marcas da ocupação europeia, principalmente de alemães e italianos. Nossa aula está acabando, né? Deixa eu ver se a professora já está aqui. Tô aqui. Tá aqui já? Oi. Já estou quase concluindo, tá bom? De boa, tá tranquilo. Obrigada. Tudo bem com você? Ah, bem, né? Não tem muito, como mas né? estamos aí, estamos do jeito que dá. É isso. Eu vou só mais um pouquinho aqui, eu já dou uma pausinha. Pode tá bom? ficar Já. tranquilo. E falando um pouquinho das características gerais ainda, falando da posição geográfica do Brasil, né? O Brasil ocupa, dentro do continente sul-americano, a posição centro-leste, tendo fronteira com quase todos os países sul-americanos, exceto o Equador e Chile. Gente, decorem isso é bom decorar porque já caiu muitas vezes no vestibular. Quais são os países que o Brasil não faz fronteira na América do Sul? Equador e Chile. Deu um mapinha. Oh, meu Deus, eu tinha botado o mapa. Aqui. Então, ó, aqui está o Equador e aqui está o Chile. Esses são os 2 únicos países que o Brasil não faz fronteira. O resto, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, todos aqui a gente tem um pontinho em comum. A gente faz fronteira assim. A gente divide esse limite. A linha do Equador, ela atravessa o país na região norte do Amazonas. O Trópico de Capricórnio corta o extremo sul do Mato Grosso do Sul. Então, o Brasil ele se situa quase inteiramente na zona tropical da Terra. A zona tropical é a zona entre os trópicos, certo? Então, entre o Trópico de Capricórnio
e o Trópico de Câncer, e com a linha do Equador. Então, a gente se situa entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. E isso faz com que a gente tenha esse clima tropical que a gente tanto fala, que a gente viu na aula passada nos mapinhas, que era aquela parte verde. Somente 8% do território nacional se localiza na zona subtropical, que é a parte sul do país, que até tem um clima diferente, né? E cerca de 7% no hemisfério norte, e o restante no hemisfério sul. A parte do hemisfério norte é a parte para cima do Equador. O Equador, ele divide o nosso globo em hemisfério norte e hemisfério sul. A gente ia ver mais para frente, mas vai ficar para a semana que vem pelo horário. E a gente tem só 7% do território que fica nesse hemisfério norte. Bom, eu vou parar por aqui. E aí a gente continua semana que vem. Se vocês conseguirem entrar um pouquinho antes, ou se não tiver problema para vocês, eu começar a aula mesmo 7 horas ou 7h05. E aí quem não conseguir chegar no horário, depois vê gravado. Vê a aula gravada, tudo bem? Bom, boa aula para vocês agora. Química, né? Química agora. É isso, ó, dá uma mesclada. A matéria mais legal e mais bonita de todas. Ah, não sei se eu concordo. Mas é importante, a gente sai da humanas, agora vai para exatas. E, bom, eu vou postar para vocês lá no Class depois, essa aula. Vocês preferem que eu já poste essa parte ou poste só a hora que estiver terminado, concluído a aula? Se puderem avisar aqui no chat, ou alguém ligar o microfone também. Beleza. Então, eu posto só essa parte, e aí semana que vem a gente conclui. Eu vou fazer um questionário lá depois para vocês também, uma enquete, dá para fazer enquete no Class, e aí vocês me falam se vocês preferiam que a aula de terça e de sexta fosse o mesmo assunto, ou se a gente continua dessa forma, tá bom? Bom, gente, muito obrigado por hoje, por terça-feira. Um ótimo final de semana para vocês. Se cuidem, descansem também. O lazer faz parte dos estudos também. Dormir bem também. Dormir bem, assistir série, vai lançar várias agora na Netflix. Lupin vai lançar a segunda parte hoje. E aproveite. Deixa eu te perguntar uma coisa, já aproveitando, né? Idosos confusos com a tecnologia. Pode falar. Como que eu faço para a hora que termina de gravar? Você vai parar de gravar agora e eu vou começar. Isso, eu vou fazer isso agora. Tá, então fica aí, pelo amor de Deus. Tá bom. É isso, gente. Um beijo.